Auguste Comte nasceu em Montpellier, na França, no ano de 1798. Estudou na Escola Politécnica de Paris e, embora só tenha permanecido na escola por 2 anos, foi aí que Comte recebeu a influência do trabalho intelectual de cientistas como o físico de Carnot, o matemático Lagrange e o astrônomo Kepler, além de ter lido de Diderot, de Rambert, Turgot e Condorcet. A Lei dos 3 Estados, proposta por Comte, sem dúvida recebeu influência da obra do Esboço de um Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano, de Condorcet, onde o autor traça um quadro de desenvolvimento da humanidade, no qual descobrimos invenções da ciência e da tecnologia, desempenham um papel preponderante, fazendo o homem caminhar para uma era em que a organização social e a política seriam um produto das luzes da razão. Segundo a Lei dos 3 Estados, o desenvolvimento intelectual da humanidade passa por 3 estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. Segundo Comte, o primeiro é ponto de partida necessário da inteligência humana. O terceiro é seu estado fixo e definitivo. O segundo é destinado unicamente a servir como etapa de transição. No estado teológico, os fenômenos observados são explicados pela ação de agentes sobrenaturais, por entidades cuja vontade arbitrária comanda a realidade. Assim, busca-se responder questões como: de onde eu vim, para onde eu vou? Essa mensagem que eu vou gravar agora é para os céticos ou os ateus. E eu provo que Deus existe. Como? Talvez você pergunte, como que você vai provar que Deus existe? Eu te provo simplesmente, tão simples, pela presença dele próprio habitando no meu corpo. No estágio metafísico, os fenômenos são explicados em função das essências, ideias ou forças abstratas. A diferença entre o estágio anterior é que a metafísica coloca o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos, como acontece nos procedimentos teológicos ou metafísicos. A pesquisa, suas leis, tidas como relações abstratas e constantes entre fenômenos observáveis. A filosofia positiva considera impossível a redução dos fenômenos naturais, sendo como sociais, a um só princípio, Deus, natureza ou outro equivalente. Portanto, deve submeter a sociedade rigorosa à pesquisa científica, já que somente uma sociologia científica pode ser considerada como a única base sólida para a reorganização social, que deve se encerrar o estado de crise em que se encontra há longos tempos as nações mais civilizadas. Where are we? This is Quahog, Brian. Same year, same time. But in this universe, Christianity never existed, which means the dark ages of scientific repression never occurred, and thus humanity is 1,000. Para Kant, conhecendo as leis dos fenômenos, que são constantes, é possível prevê-los e, consequentemente, modificá-los a nosso favor. Assim, não é necessário recorrer à essência e causa para explicar os fatos, pois a ciência consiste em leis controladas com base nos fatos. A previsibilidade é a principal característica do conhecimento positivo. Para Kant, assim como a humanidade passa por 3 estágios, também cada ciência obedece a essa lei, cada uma a seu tempo, não sendo necessariamente contemporâneo a outra ciência. Por exemplo, o estado metafísico da ciência não é contemporâneo da biologia. Por outro lado, Kant afirma que ela sempre atinge a compreensão absoluta dos seus respectivos objetos. Kant classifica a ciência segundo o grau decrescente de generalidade e crescente de generalidade, estabelecendo-se assim a sequência matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Neste esquema, não estão abrangindo a teologia e a metafísica,
pois não são ciências positivas, e também fica fora a moral, que é abrangida a sociologia. A psicologia também é excluída, é reduzida por Kant em parte da biologia e em parte da sociologia. Em 1852, Kant instituiu uma sétima ciência, a moral, cujo âmbito de pesquisa é a constituição psicológica do indivíduo e suas interações sociais. A moral de Kant é geralmente conhecida por suas teses mais populares: altruísmo, viver para o trem, ou negação dos direitos em favor dos deveres, ou a crítica à liberdade de consciência. A moral deveria despertar nos súditos sentimento de obediência e sujeição, e nos governantes responsabilidade no exercício da autoridade. Os ricos deveriam administrar perfeitamente seus bens, e os pobres deveriam satisfazer-se com a sua posição social. Nem a economia, nem a política poderiam ser vistas separadamente da moral. Em seu curso de filosofia positiva, Kant questionava a possibilidade ou permanência de uma ciência psicológica, a partir de dois problemas. Em primeiro lugar, argumentava que faltava à disciplina uma viabilidade metodológica, posto que a introspecção como método fosse logicamente inconsciente. Em segundo lugar, indagava sobre espaço para um saber sobre o homem que fosse diferente da abordagem dos fatos biológicos e sociais. Gostaria de lembrar os senhores que o Coronel Nascimento, ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, estará acompanhando esta missão. Senhores, o BOPE é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. O BOPE, mais uma vez, foi chamado ao combate. E missão dada é missão cumprida. Vá e vença, que por vencido não os conheça. Operações Especiais!